Lembra de um negócio que chamava preço sugerido pelo fabricante? É aquilo que determina quanto que vai custar a placa de vídeo, um preço para eu poder chegar e falar para você qual que é o preço bom para eu pagar numa RTX 5060, qual que é o preço bom para eu pagar numa 4060, quanto que eu devo esperar pagar numa 6060. É o tal do preço sugerido do fabricante, o MSRP. Para que serve o MSRP? Justamente para balizar o preço, para você saber qual que é o preço esperado para o produto ser vendido, e aí você sabe, hoje tá muito longe do preço, tá caro, hoje tá mais baixo, então tá mais próximo do preço. Nossa, tá mais barato do que o preço que foi anunciado do produto. Já é difícil você conseguir descobrir qual que é o preço certo da placa sem isso. E se eu disser pra você que isso aí pode estar prestes a desaparecer? Ou seja, eles vão começar a vender o produto baseado no IQQ, o índice que eu quiser. O índice que eu quiser, no caso, sendo o vendedor. Eu já falei sobre isso em alguns conteúdos, já tivemos rumores anteriores, mas esse ponto específico, quem levantou foi o Der Bauer. Der Bauer, pra quem não conhece, é um overclocker alemão. Ele é dono da Thermal Grizzly, que é aquela que fabrica aquelas pastas térmicas e tudo mais. Um cara bem conceituado no mercado. Trabalhou em parceria com diversas fabricantes, como Asus e outras, para desenvolver produtos para fazer overclock. E o que acontece é que ele trouxe uma informação bem importante de que o preço sugerido supostamente seria completamente irrelevante agora. A gente não teria como saber qual que é o preço esperado pro produto. Ou seja, se hoje uma placa de vídeo que você estava querendo comprar, que tá custando R$2.000, ela no lançamento ela deveria ter custado R$1.900, você sabe que ela tá pelo menos R$100 acima do preço esperado pra ela. E aí você consegue tomar a decisão, compro ou não compro? R$100 a mais? Vou comprar. Não, vou esperar baixar mais, porque ela ainda tá perto do preço que ela foi anunciada no mercado. E o mesmo serve pra, principalmente agora nesse momento de crise, nossa, o preço sugerido pra 5060 era, sei lá, 2.000 e pouco. Agora ela tá custando R$4.000. Fala, caramba, está o dobro do preço sugerido pelo fabricante. E isso só era possível porque, primeiro, o fabricante anuncia qual é o preço esperado. Quem é que anuncia esse preço? A Asus, a Gigabyte, a MSI? Não. Quem anuncia esse preço é a Nvidia, a AMD e a Intel. Quando eles lançam o produto, eles definem qual que é o preço sugerido para ele, qual é o preço esperado para o mercado. Então, lançamos uma RX 9070 XT, espera-se que ela custe esse preço. Esse é o MSRP, o preço sugerido pelo fabricante. Inclusive, nós tivemos bastante problema com essas placas da série 50 e das RX 9000, porque elas não tiveram basicamente nenhum momento de MSRP. Aqui no Brasil é curioso porque, por exemplo, a 5070 ela sempre teve com preço bom, ela estava para baixo do preço sugerido para o lançamento no Brasil, e diversos outros momentos a gente viu, por exemplo, 5070 Ti mais barato que o preço sugerido pelo fabricante, a gente viu a 5060, 5050 até pelo preço sugerido. E isso ajuda muito o consumidor. Só que existe um problema, galera, um problema que na verdade é um problema pra gente, não é nosso, mas é um problema que vai virar nosso. Para praticar o preço sugerido pelo fabricante, o parceiro que monta a placa da Nvidia e da AMD, então pega lá a Sapphire que faz a placa da AMD. Para ela conseguir vender a 9060 XT no preço sugerido, por exemplo, ela precisa conseguir comprar no preço sugerido e montar com todos os componentes. Então a memória tem que estar no preço que ela consiga fazer. Quem vende a memória é a AMD. A AMD vende a GPU e a memória. Então ela vende um pacote. Olha, e aqui está o pacote para você montar uma 9060 XT. É tipo o cara, sei lá, recebeu um Revel. Agora os velhos pegou, né? Ou um kit Lego. Aí eu te vendo o Lego que monta a GPU. Todo o restante você tem que comprar a parte. Aí você que se responsabiliza e depois você vende o Lego montado. Beleza? Beleza. Isso é a prática normal do mercado. Isso aí as fabricantes fazem. Tanto a Intel quanto a AMD quanto a Nvidia. Por quê? Porque elas têm maior poder de negociação. Então, chego eu lá para comprar a memória, é muito diferente de chegar a senhora Nvidia, né? Pô, a Nvidia vai comprar uma cacetada de memória, vai fazer muito mais barato, vai alocar a produção. Imagina que você fabrique memórias. Aí você fala, fabrico memórias. Aí você não vende, a memória não é um negócio que você vende conforme tem, você vende antes. É por isso que a gente tá nessa crise
crise agora. O cara vai lá, ele reserva, fala, eu quero tantas mil memória pra daqui 6 meses. Beleza. Porra, a NVIDIA, ela tem uma moral, né? Ela chega lá, não, pode fabricar, eu tenho crédito no mercado, ou seja, eu sou uma empresa incrível, né? Que tem uma boa credibilidade no mercado e dinheiro. Então, não, pra NVIDIA eu vou fabricar. Relaxa aí, ô Jensen. Boto na sua caderneta aqui. Agora, chego eu. Falou... Faz aí, que pra você não, você tem que pagar adiantado e tal. Então gera todo um custo adicional. O problema todo é o seguinte, o que o Debauer levantou agora, as informações que nós temos, é que supostamente a NVIDIA estaria mudando políticas que podem afetar o preço. A NVIDIA tinha uma política interna que ajudava a controlar os preços. Então é legal, todo mundo gosta de reclamar, é importante e tal, mas assim, era uma coisa positiva que tinha, pelo menos do meu ponto de vista, que a NVIDIA conseguia ajudar a puxar o preço para baixo e ajudar os fabricantes a vender os produtos no preço sugerido. Isso o que funcionava, galera? A NVIDIA, primeiro, no meu ponto de vista, eu acho positivo a NVIDIA ter o Founders Edition, acho muito triste não vender no Brasil, ela tem um modelo de referência, por quê? Porque se ela fala que o produto custa $200, alguém tem que vender a $200. Por quê? Se eu falo que custa 200, mas aí vai a MSI, vende a 250, vai a ASUS, vende a 280, vai a Gigabyte, vende a 300. Então assim, esse preço ele nunca existiu, você concorda comigo? A 5060 deveria custar 2.000, mas como todo mundo vende a 2.500, eu que vou vender também não vou vender a 2.500, né? Ai, mas aí tem o equilíbrio do mercado e tal. Não, mas é que também tem um negócio que chama cartel ou que se chama a prática de mercado. É que a prática de mercado é fazer isso. Não vou chamar de cartel porque longe de mim, né? Mas imagina só se isso acontecesse. Pois é, o Debauer trouxe uma informação, inclusive sobre a descontinuação dos produtos. A gente teve informações recentes de que a NVIDIA estaria não descontinuando, mas limitando a produção de vários produtos, dentre eles provavelmente 5060 Ti 16GB e 5070 Ti e talvez até a 5060. E agora o Debauer trouxe um ponto importante, né? Segundo ele, o preço sugerido pelo fabricante é completamente irrelevante agora. E eles falaram, ultimamente tem muitos rumores circulando sobre a série 50 e muitos deles se mostram incorretos. No entanto, como explicamos anteriormente no Videocards, a NVIDIA implementou uma nova abordagem de priorização para a linha RTX 50. Isso aqui é realmente uma priorização. Eu já falei para vocês que a NVIDIA basicamente está deixando de fabricar modelos que utilizem a mesma quantidade de memória, mas que tenham GPUs mais fracas. Então no line-up, a 5060 Ti, que tem 16 GB, mas é uma GPU mais fraca, eles estão priorizando a 5080, que é de 16 GB também, utiliza as mesmas memórias e tem uma margem de lucro maior. A 5070 Ti também está saindo dessa conta. No caso da 5060, seria a 5060 Ti de 8GB, porque ela tem uma lucratividade maior e a 5060 Ti ocupa a mesma posição ali em relação ao uso de memória. Um modelo em particular, a 5070 Ti, é frequentemente considerado o melhor custo-benefício na categoria de placas de vídeo de ponta, pelo menos até alguns meses atrás. O site Hardware Unboxed chegou a afirmar que a placa estava sendo descontinuada, a gente já trouxe essa informação para vocês também. Mas a ASUS e a NVIDIA responderam que nenhuma alteração seria feita e que o modelo continuaria disponível. No vídeo recente, o Debauer disse que a RTX 5070 Ti está praticamente extinta, com pouca ou nenhuma oferta prevista. De novo, não é a NVIDIA falando isso aqui é a informação que o Debauer tem, inclusive bate com informações do mercado que todo mundo está conseguindo, de que não existe nenhuma previsão para essa placa voltar em linha. É improvável que a NVIDIA traga essa placa de volta, até porque vai estar muito próximo do lançamento da série 60 e eu não acho que eles vão trazer tão pouco a série 50 Super. E aqui tem o programa de preços aberto. Esse aqui é o OPP, NVIDIA OPP, Open Price Program. Ele falou sobre isso e aí sim diz respeito a quanto a gente teria, por exemplo, de controle do mercado, ou pelo menos de influência do mercado por preço ser mais interessante pra gente. No novo vídeo, o Roman não trata apenas da 5070 Ti, ele explica que os parceiros de placas compraram GPUs em um pacote que inclui o chip da GPU e o conjunto completo de memória GDDR7 necessário para cada placa. Esse modelo vincula os parceiros aos preços do pacote da NVIDIA. Quando a memória fica mais cara, o custo repassado aos parceiros também aumenta e eles não podem compensar isso comprando memória de outro lugar. O vídeo centra-se no programa OPP da NVIDIA. O Roman afirma que o significado do OPP não é claro, mas o Hardware Lux identifica como programa de preço aberto. O Hardware Lux descreve o OPP como um apoio destinado a ajudar os parceiros a vender determinadas placas ao preço de tabela. O Roman diz que as suas fontes confirmaram a existência do programa e que a NVIDIA encerrou ele há alguns dias. Então, para tentar resumir para vocês o que isso seria, o que influencia na tua vida, o OPP seria basicamente a NVIDIA tentando influenciar nos preços para que as placas fossem vendidas mais próximos do que ela sugere de preço. Então não seria um
uma prática assim nefasta que seria ruim para você. Na verdade, eu vejo positivamente. Eles estão tentando influenciar os parceiros. E isso aconteceria através até de rebates ou descontos que a NVIDIA poderia dar, ou pagamentos de retorno para aquele fabricante conseguir chegar num preço próximo do que foi anunciado. E o app seria basicamente para isso, uma coisa mais ampla, mas para a gente entender como que isso influenciaria para você. Seria o programa que tentaria controlar o preço, não controlar, porque não pode, né, mas influenciar o preço positivamente para o consumidor, para que estivesse mais próximo do preço sugerido. O Roman afirma que a remoção do app torna os preços sugeridos pelo fabricante menos prováveis na prática, porque os parceiros não conseguiriam vender alguns modelos pelo preço sugerido sem esse suporte. O Hardware Lux acrescenta que o posicionamento de preço sugerido versus o preço acima do sugerido também influenciou a cobertura do lançamento, com modelos com preço sugerido elegíveis para análises no primeiro dia. Isso aqui é um ponto extremamente importante. E, de novo, como isso te afeta? Quando lança a placa, aqui no Brasil, normalmente, pelo menos a NVIDIA, ela tem a decência de trazer o preço pro Brasil. A AMD nem fala o preço que vai vir pro Brasil e deixa que você descubra. A NVIDIA fala o preço sugerido pro Brasil, ou o preço esperado aqui pro Brasil, e por vezes é em cima ou até menos o preço aqui no Brasil. Mas você tem uma base para calcular. Quando isso acontece, a NVIDIA pode anunciar um preço sugerido e ele realmente vai ser só uma sugestão de preço, porque ela não vai ter nenhum tipo de influência. Sem esse programa, ela não vai ter nenhum tipo de influência. Então você vai lá e vê o review e fala assim, essa placa aí tá boa, olha o preço, que bacana e tal. E aí dá aquela sensação positiva no lançamento do tipo, nossa, a placa vai ser lançada por um preço acessível. E aí quando chega no mercado não tem nenhuma placa para vender nesse preço. E eu acredito que isso, inclusive, é negativo para fabricante, para AMD, para Intel, para NVIDIA. Por quê? Porque cria uma sensação de que o produto está muito caro. Ele não está batendo com a realidade daquilo, né? O Roman prevê que, isso aqui agora falando sobre a disponibilidade, né? Alguns desses modelos tinham seus preços imediatamente aumentados. Aqui falando sobre o lançamento, né? Era uma prática questionável que priorizava alguns modelos sem motivo aparente. Alguns desses modelos tinham seus preços imediatamente aumentados 1 ou 2 semanas depois. E sim, a Asus era uma das empresas envolvidas. Então eles botavam esse preço sugerido, que provavelmente ele só chegava nesse preço por conta do incentivo que tinha financeiro, e depois eles botavam o preço pelo IQQ, ou seja, subiu o preço porque eles não tinham esse incentivo e eles não conseguiam manter esse preço. O Roman prevê que a disponibilidade da 5070 Ti permanecerá limitada, com o fornecimento do lote GB203 sendo direcionado para a 5080, que possui margem de lucro maior e utiliza a mesma GPU e o mesmo pacote de memória. Basicamente o que eu já falei para vocês, que deve ser realmente uma prática, mas é mais uma pessoa, né, mais uma pessoa com credibilidade e conhecimento no mercado, afirmando que é realmente isso que deve acontecer, independente da NVIDIA não estar descontinuando o produto ou chegando no EOL, ou End of Life, ele ainda deve ter uma disponibilidade limitada. Então, se você... isso aí fica a dica, se você tá querendo comprar a 5070 Ti especificamente, compra, porque ela não vai ter mais, e a 5080, nada indica que só porque a 5080 vai ter mais... produção sendo focada para ela, que ela vai ter maior disponibilidade no mercado, tampouco que vai ter um preço melhor. Aliás, após eu conversar com suas fontes, ele acredita que a 5080 terá um aumento significativo de preço em breve. Então, mais um toque aí, se você quer uma 5080 também, como eu falei, corre, porque pelo menos segundo as informações dele, a tendência é aumentar o preço até da 5080. Obviamente, já previmos isso há semanas e vimos escrevendo sobre a incerteza do mercado de GPUs há algum tempo. Sabíamos que a escassez de DRAM acabaria afetando as GPUs, só não sabíamos quando isso aconteceria ou quais placas seriam as mais afetadas. No fim, os jogadores sairão perdendo e provavelmente terão que suportar mais uma rodada de aumentos de preço nas GPUs. Então, isso aí é a fonte do Erbauer, tem também informações do Hardware Lux no Videocards. Isso, obviamente, só vem para agregar no que já não estava bom. Já não estava bom, né? Parece que piorou? Exatamente. E por que isso acontece? Sem o preço sugerido, sem o OPP, né, o tal do programa que influenciava preço, nem aquelas placas eventuais modelos que a gente tinha no preço sugerido pelo fabricante vai existir. Então a situação fica ainda pior. O que acontece com quem tá querendo comprar a placa de vídeo é a mesma coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Ou compra agora, ou deixa pra sei lá quando. Não tem previsão, inclusive, como eu falei, a NVIDIA, eu não acredito que a 5070 Ti deve voltar a ter uma disponibilidade elevada, justamente por conta do lançamento da série RTX 60. Em algum momento eles vão ter que lançar a nova geração e eles não vão querer de repente voltar com essas placas para lá, a não ser que aconteça alguma coisa catastrófica, absurda e tal, para nosso favor. Mas a tendência é que tal, como eu falei, a tal da bolha da IA, não vejo futuro próximo dela estourando, né, nada do tipo, e não tem nenhuma previsão para melhorar o suprimento de memórias. Então, mais um ponto aí, dessa vez, e se sumir realmente o app vai ser um grande problema pra gente, é um problema, uma coisa que você nem conhecia que existia, mas que você vai sentir muita falta. E você também vai sentir falta de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho e me dizer se
Você já notou aumento de preços? Você ainda acha que é uma grande conspiração? Já notou aumento de preços? O que você vai fazer? Vai esperar até 2030? Vai fazer um upgrade? Já fez o upgrade? Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal aí pra chegar nos 100 mil. Aliás, já é pra ter chego nos 100 mil inscritos.